Essa rigidez, assim, para chegar na perfeição é uma coisa muito crítica ou não? Não a perfeição, não, porque não se existem as perfeições. Mas, tipo assim, uns 80% certo, correto, sabe? Pelo menos erros de gramática, de coordenação, de ideias, isso sim. Eu sou muito crítica nisso. É porque nem tudo que você escreve é literatura. De repente é um desabafo que você põe no papel, de repente é uma necessidade de falar das suas memórias, mas será que o que você realmente põe no papel é literário? Então eu tento trabalhar essa parte, eu tento trabalhar a parte mesmo da literatura em si. Tem algum escritor que a senhora assim, tem como referência nesse sentido? Desse rigor de escrita que a senhora procura, assim, não estou falando assim, é uma imitação, mas que a senhora se inspire mesmo, entendeu? Olha, eu me inspiro em vários escritores da literatura infanto-juvenil, né? Eu tenho um professor de literatura infanto-juvenil em São Paulo, que eu me inspiro muito nele, que é o Ricardo Ramos Filho. Ele é neto do Graciliano Ramos. Eu me inspiro muito nele, nas coisas que ele escreve. Mas, de uma maneira geral, todos os bons escritores eu tento ler e tento seguir, pelo menos, né? A gente vai mergulhar ainda nos seus livros daqui a pouco, mas antes eu queria saber um pouquinho da sua experiência morando fora, que a senhora morou um tempo na Alemanha. Sim, morei um tempo na Alemanha. Como é que foi essa experiência de visitar as bibliotecas? Como é que foi isso? Olha, como já faz muito tempo, né? Foi uma experiência muito, muito gratificante. As bibliotecas lá são bibliotecas muito bem equipadas, são bibliotecas que têm tanto a literatura alemã como a literatura de outros países, né? Inclusive eu ia nas bibliotecas procurando livros em português, livros em espanhol, né? E os livros infantis, que me ajudaram muito nessa época para a aprendizagem também um pouco do alemão. A senhora lê alemão? Não, eu não tenho ainda algumas coisas que eu não cheguei a me aprofundar na língua alemã, né? E quando que a senhora decide mesmo partir para as publicações de livros? Olha, tudo veio de uma maturação, né? Primeiro você se sente inseguro, depois você... Aconteceu comigo, eu achava que o meu trabalho não era literário a ponto de ser editado, mas depois eu fui caminhando, fui amadurecendo, né? Fui criando assim, uma raiz maior de conhecimento e depois acabei indo para a publicação. É aquele negócio que o escritor fala que quando vai publicar um livro é como se arrancasse a história dele, porque até publicar o autor quer ficar corrigindo e revisando, mas tem uma hora que tem que soltar, né? Esse é um dos pequenos problemas. Você tem que desapegar. Né? Você tem que desapegar, você tem que ler, escrever, revisar, né? E depois você vê, tem que nascer, não pode continuar mais ali, tem que nascer, tem que ir, não, tem que ser solto para o mundo, né? E é isso. O primeiro livro foi publicado? O Gato Juarez, né? O Gato Juarez é uma trilogia infantil, que é raro trilogia infantil para, né? Para crianças mesmo, né? Trilogias pode ter para juvenil, mas para infantil é raro. E depois o meu último, que foi o Tita e Outras Pepitas, que foi escrito em conjunto também com o ilustrador, o senhor Faiz Ahmed, que já faleceu, que ilustrou o livro. E a repercussão desses dois lançamentos, como foi? Olha, tiveram boa aceitação. Inclusive o meu livro Gato Juarez, ele foi usado até em escolas, em classe, para fazer as rimas, né? Trabalharam as rimas. E uma professora também gostou de trabalhar. Uma psicóloga também usou também esse livro no tratamento de um menino. É assim, teve uma boa repercussão. E a senhora tem
Quantos mais na gaveta que a senhora estava me contando? Olha, eu tenho alguns já terminados. Quando eu falo terminado, é terminado mesmo, tá? Revisado. De repente, daqui a algum tempo, posso até alterar alguma coisa, mas é tipo assim, pronto para uma gráfica, para uma editora no caso. Já tenho alguns. São todos para infanto-juvenil? Infanto-juvenil, todos infanto-juvenis. E a senhora nunca pensou em escrever para adulto, ficção? Por enquanto não. Por enquanto eu quero trabalhar a parte do infanto-juvenil, porque eu vejo a necessidade de uma literatura para crianças. Porque a criança que lê é o adulto de amanhã que vai ser o formador de opinião, vai ser o adulto esclarecido, o adulto mais conhecedor de cultura e da vida. Então eu quero partir da criança. Eu acho que a criança é a semente para o futuro leitor. A senhora acha que a literatura hoje infanto-juvenil não tem muito pouca opção? Olha, estamos tendo várias opções agora, mas um tempo atrás eram livros muito didáticos que realmente não dariam muito certo na época atual, né? Mas temos grandes escritores infanto-juvenis agora no Brasil, né? Porque o escritor amador, né, como é o caso da senhora, sofre um pouco por não ter o mesmo tipo de divulgação, por exemplo, dos demais. Isso que é uma coisa... Sim. Sofremos sim, porque primeiro a literatura infantil, alguns ainda têm certo preconceito. Eles acham que seria, entre aspas, uma literatura inferior, o que não é. A literatura infantil é uma literatura como outra qualquer, que demanda um trabalho maior até, um trabalho de pesquisa maior, demanda muita coisa atrás de um livro infantil. Um livro infantil, ele não é apenas um texto. Quando você vai escrever, são 2 textos que você tem em literatura infantil. Como assim? É o texto escrito e o texto da ilustração. Os 2 sobrevivem juntos. Talvez hoje em dia possa um sobreviver sem o outro, mas é muito difícil. Por exemplo, um livro infanto-juvenil, ele é metade palavra, metade ilustração, né? Temos hoje em dia o livro imagem, que é o livro apenas de imagens. O quê? O ilustrador colocou a imagem já direcionando a história para a criança imaginar, não é? Isso ainda nós temos uma tendência até, temos muito bons ilustradores, escritores nessa área. Mas um livro para criança sem ilustração realmente é falho. Aí não. E como fisgar esse público infanto-juvenil, e aí, claro que isso vai vir dos pais que vão comprar o livro, mas numa sociedade que, por exemplo, numa pesquisa recente, diz que o brasileiro lê em média 2 livros por ano, ou menos de 2 livros. Como fazer isso? Como fazer? Bom, a primeira coisa é a qualidade do livro, como eu sempre falo, né? Um livro de qualidade, um livro trabalhado, um livro atualizado. Você não vai fazer uma criança querer ler um livro do século passado, sem muita motivação, que teve a sua importância no século passado, mas não nesse. Mas é aí que eu falei, aí é que começa o gosto pela leitura para o brasileiro, para o público em geral, né? Fazer a criança gostar. Temos bibliotecas, não precisa só comprar, temos bibliotecas. Também podemos incentivar a criança. Até tem pais que falam que leitura, a criança tem que fazer ainda mais hoje com o celular, né? Como é que tem que se separar isso no mundo do século XXI? Olha, eu acho que não tem que separar, eu acho que tem que tentar juntar um pouco tecnologia, mas também a literatura, a leitura. Eu acho que tem que se trabalhar de tal forma que a criança também goste de ler. Como ela entra na internet, ela lê também. Não é que a criança deixou de ler, é que talvez não esteja assim tão, não é? Porque nós temos muitos livros hoje que são bons e muitos que não são tão bons. Há certos livros que são mais brinquedos do que propriamente literatura. Que abre um castelo no meio. Isso, é muito bom, tem a sua utilidade, tem a sua... Mas para aquele período, mas
outros livros em que você trabalhe o didático de forma sutil, trabalhe a imaginação, trabalhe as ideias, temos poucos também. Uma literatura, por exemplo, adolescente, como a gente teve aí, Harry Potter, Percy Jackson, a senhora acha isso válido também ou deve-se buscar outros caminhos? Olha, eu acho válido também, válido. Eu não posso falar os preconceitos, né, com os esse tipo de literatura. Eu acho que tudo bem que a pessoa, é aquilo que eu te falei, tem que se procurar sempre o melhor livro. Mas se esse livro, esses livros que você citou, que também, né, são bons e alguns têm certos preconceitos, talvez vá introduzir a criança à leitura. Eu acho que é válido isso. Porque aí a gente fala, uma criança não lê, mas como que ela lê Harry Potter? Não é? Talvez seja assim uma introdução, depois ela começa até a questionar, nossa, eu posso ler outros também, ela pode questionar. Eu acho que o importante é iniciar a criança na leitura. Tem uma curiosidade, que a senhora falou agora há pouco do livro Tita e Outras Pepitas. Sim, Tita e Outras Pepitas. Que são poesias. Poesias. Nesse processo de confeccionar o livro com as poesias, quanto tempo demorou? A senhora foi juntando aos poucos? Como é que foi? E a academia, eu sou muito grata à Academia Jacarense de Letras, porque ela me ajudou a me desenvolver mais, a fazer pesquisar mais, a estudar mais. Não por obrigação, mas para que eu me mantesse, essa chama da paixão pela literatura viva.